Então, turma, mais uma aula de ciência da professora Sabrina, e o tema de hoje é sobre coordenação do corpo humano. O funcionamento do corpo humano é fascinante, correto? Então, são diversos sistemas realizados e suas funções de forma integrada, ou seja, para que todo o corpo humano funcione adequadamente, são realizados diversos movimentos e esses movimentos são realizados a partir de sistemas, ou seja, cada sistema tem uma função. No entanto, o corpo humano ele é integrado com esses sistemas e cada um vai fazer um papel diferente. No entanto, todos trabalham em conjunto. Daremos início com o capítulo 6, coordenação do corpo humano. Mas antes disso, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas no caderno de vocês e me enviem via WhatsApp. Então, vamos lá. Sistema nervoso. A gente já sabe que para que o corpo humano se mantenha vivo, é necessário que os órgãos e os outros sistemas realizem funções de maneira integrada, ou seja, um contribuindo para o funcionamento de outro, como eu já havia falado. Essa integração vai ocorrer graças ao sistema nervoso e às glândulas endócrinas, que coordenam e regulam as atividades de diferentes órgãos. Então, para que ocorra essa coordenação, o sistema nervoso e as glândulas endócrinas enviam informações para os diferentes sistemas e órgãos. E a gente tem aqui uma perguntinha. Durante uma prova, você precisa buscar informações armazenadas em sua memória para responder as questões, correto? Que sistema do corpo humano é responsável por essa capacidade humana, ou seja, a capacidade de eu armazenar informação, de eu aprender, de eu descobrir novos movimentos, de eu aprender uma atividade nova, se dá a partir aqui do sistema nervoso, tá bom? Então, a gente tem as células que vão compor o sistema nervoso, tá bom? A gente já sabe que ele é composto por células, como os gliocitos e os neurônios. E quem que são esses gliocitos? Os gliocitos são antigamente, eles eram conhecidos como neuroglias, ou células glias, que elas são mais numerosas que os neurônios, tá bom? Ou seja, tem um grande número de gliocitos e pouca quantidade de neurônios, tá bom? Porém, eles são menores e, entre outras funções, eles vão atuar na sustentação e proteção dos neurônios e vão produzir e manter o extrato mielítico, que vai retirar resíduos de metabolismo nos neurônios. A gente tem aqui o extrato mielínico, que ele é composto de mielina, tá bom? Material formado por lipídios e proteínas, que vai reverter o axônio. O papel dele é aumentar a velocidade e condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio. Então, a transmissão desses impulsos nervosos é feita por meio de células especializadas chamadas neurônios, ou seja, a gente tem uma estrutura de um neurônio aqui e ele vai conter o corpo celular, que é essa regiãozinha aqui, é a região na qual são localizados o núcleo de várias organelas, como as mitocôndrias e complexo Golgiense e os lisossomos. Eu vou ter aqui essas ramificações, parecendo aqui umas raízes de árvores. Eu tenho os dendritos. São prolongamentos curtos e bastante ramificados, tá bom? Que partem do corpo celular e eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam ao meu neurônio. Eu tenho aqui o axônio, que é um prolongamento cilíndrico, tá bom? Ele tem um comprimento e diâmetro variável, geralmente maior que os dendritos, tá bom? Que são essas ramificações aqui. E cada neurônio apresenta apenas um axônio, que envia impulsos nervosos para outras células. Tranquilo, meninos? Aqui eu tenho o sistema nervoso, que vai enviar impulsos nervosos para os órgãos, e o sistema do corpo. Depois eu vou ter glândulas endócrinas, tá bom? Que vão estar enviando informações por meio de substâncias secretadas no sangue, ou seja, os hormônios. Agora a gente vai ver aqui as sinapses. Vamos lá, o que são essas sinapses? Na maioria dos casos, os neurônios ficam próximos uns dos outros, mas não se tocam. E os impulsos nervosos são transmitidos entre o axônio de um neurônio e os dendritos para outro meio por um processo chamado sinapse.
A sinapse, ou neurônio, ele libera substâncias denominadas neurotransmissores, que são essas substâncias aqui. Essas substâncias neurotransmissores se ligam aos dendritos, tá bom? A gente consegue observar aqui. A gente tem aqui o neurônio e a gente tem os dendritos, que são aquelas ramificações. Esses neurotransmissores vão estar enviando informações, tá bom? Como consequência da ligação do neurotransmissor, segundo o neurônio gera o impulso nervoso, ao qual percorrerá seus dendritos, seu corpo celular e seu axônio até atingir o final do axônio, que vai ocorrer uma nova sinapse, e assim o impulso nervoso será transmitido de um neurônio a outro sucessivamente, ou seja, quando tenho um ato de me queimar. São essas sinapses que vão estar enviando informações para que eu retire o meu dedo da panela quente, ou para que eu não encoste em algo, ou em casos de perigo. São essas informações que eles vão estar enviando, que ela vai sentir essa sensação, e eu vou ter aquela crise de pânico, de correr mesmo, de me desviar de algo, tá bom, meninos? Organização do sistema nervoso. Ele é uma rede complexa de neurônios, tá bom? E gliocitos, que são as células glias. Então, a gente tem aqui um esquema, tá bom? Esse esquema aqui abaixo, a gente vai ter o sistema nervoso completo. Então, parte central do sistema nervoso, parte periférica do sistema nervoso, tá bom? Depois disso, eu vou ter a parte somática do sistema nervoso, a divisão autônoma do sistema nervoso, eu vou ter a parte simpática do sistema nervoso e a parte parasimpática do sistema nervoso. Então, a gente vai ver cada uma delas no decorrer das aulas. Parte central do sistema nervoso. A parte central do sistema nervoso ele é o centro do comando. É ele que vai comandar o meu corpo, pois é dele que eu vou receber informações provenientes de diferentes partes do organismo. Ele vai interpretar e enviar respostas. E além disso, ele está relacionado às emoções, aos pensamentos e aos armazenamentos de memória e informações, tá bom? Então, a parte central do meu sistema nervoso, ele vai armazenar o quê? Informações, ou seja, vai armazenar memória. Ele é quem? Meu centro de comando. E ele vai estar relacionado a quê? Às emoções e ao pensamento, tá bom? Essa parte do sistema nervoso, pelo encéfalo e pela medula espinhal, nos órgãos são formados principalmente por tecido nervoso, ou seja, esses órgãos são protegidos pelo esqueleto. O encéfalo encontra-se no crânio e a medula espinhal na coluna vertebral, tá bom? Como a gente vai conseguir observar aqui nessa imagem. Eles são protegidos por membranas de tecido conjuntivo denominados meninges. Então, a região externa da medula espinhal é formada por um material branco, tá bom? Como a gente consegue observar aqui, corresponde ao axônios com mielina. E essa região mais interna da medula espinhal é formada por um material cinzento, correspondente aos corpos dos neurônios e ao axônio sem mielina, tá bom? A gente tem a localização aqui na nossa vértebra, tá bom? E eu vou ter aqui a medula espinhal, que vai ser um órgão, tá bom? De formato tubular, que vai se localizar no interior da coluna vertebral. Então, vários nervos estão ligados à medula espinhal, tá bom? E além de manter a comunicação entre o encéfalo e outras regiões do corpo, a medula espinhal recebe determinados estímulos do ambiente e responde a eles como quando tiramos a mão de um objeto quente antes de sentir a dor da queimadura. Lembra que eu falei para vocês? Que ao sentir perigo, ao sentir a sensação de dor, eu tenho essa sensação de retirar, e é por conta do meu sistema nervoso, que vai estar enviando informações para que eu tire o meu dedo desse lugar, tá bom? E o encéfalo, veremos aqui. O encéfalo, ele está relacionado com a capacidade de receber e interpretar informações, tá bom? Ele se divide entre o telencéfalo, a gente consegue observar aqui, o telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo, tá bom? Então, a gente tem aqui, primeiro que o cerebelo aqui no ar, é esse pequeno órgãozinho aqui. Ele atua na coordenação dos movimentos e na manutenção da postura e no equilíbrio do corpo humano. A função dele, manter a minha postura
manter o equilíbrio do corpo e manter os movimentos, tá bom? Eu vou ter aqui em B o meu tronco encefálico, esse em B aqui, ó. A função dele, na verdade, são subdivididos em 3 partes: o mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? Ele é subdividido em três fases: mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, como a gente consegue observar aqui, ele é a ponte que vai receber impulsos da medula espinhal, ou seja, eles vão retransmitir para outras partes dos encéfalos. E no bulbo, também conhecido como miencéfalo, localiza-se o centro de controle de várias funções básicas do nosso corpo, como o cardiovascular, que atua no controle de batimentos cardíacos. E o diencéfalo, aqui no C, ele é subdividido também, tá bom, gente? Entre tálamo e o hipotálamo. O tálamo, ele vai receber e retransmitir impulsos nervosos vindo de diferentes regiões do corpo, tá bom? E o hipotálamo vai atuar na regulação de importantes processos do corpo, como o deslocamento de alimentos do sistema digestório e a contração da bexiga urinária e batimentos, tá bom? Cardíaco. Ele também é responsável pelo controle da fome, da saciedade, da sede. Geralmente nós tendemos a socializar, tá bom? Ele também vai ser responsável pela temperatura corporal e pela manutenção da consciência. Então, a gente tem aqui as subdivisões dele. A gente tem aqui o telencéfalo, também conhecido como cérebro, e é dividido em 2 metades: o hemisfério, tá bom? Esquerdo, e o hemisfério direito. O telencéfalo vai apresentar 3 áreas principais, como sensitiva, motora e de associação. A área motora ela vai controlar os músculos esqueléticos. A área sensitiva ela vai receber e interpretar impulsos provenientes de diferentes partes do corpo, como orelha e nariz. E a área de associação vai se conectar às áreas sensitivas e motora, além de relacionar-se com as emoções e memória, a inteligência e personalidade, tá bom? Essa área de associação aqui, ela tá bastante presente, principalmente ela é visível nos adolescentes, porque é a parte na qual a gente vai estar formando realmente a personalidade que eu vou ter na fase adulta, mas também na fase bebê, que a gente já começa a formar a nossa personalidade. Agora a gente vai ver aqui uma doença, tá bom? Essa doença, ela é bastante conhecida, tá bom? É aquela doença que a gente vai chamar de Alzheimer, ou seja, a perda de memória. Então, o que ela causa? É uma doença progressiva que vai destruir principalmente a memória. Ou seja, em pessoas mais idosas é comum que eles não se lembrem mais dos filhos, de como foi a infância, ou não se lembrem mais dos seus parceiros. E o Alzheimer vai causar isso. Ele vai destruir as memórias. E as conexões dessas células cerebrais, as próprias células, vão se degenerar e morrer, eventualmente destruindo a memória e outras funções importantes, tá bom? A perda de memória e confusão são os principais sintomas. Não tem cura, mas os medicamentos e as estratégias de controle podem melhorar os sintomas temporariamente do Alzheimer. Tá bom, meninos? Essa é a nossa aula de hoje.